O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado anualmente em 18 de abril. Essa data também é conhecida como o Dia do Monteiro Lobato, considerado um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Em Juara, a Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra desenvolve um projeto há aproximadamente 20 anos que visa incentivar, desde os primeiros anos de idade escolar dos alunos, o hábito da leitura. A data é uma homenagem a um dos maiores escritores brasileiros, o Monteiro Lobato, nascimento dele, 18 de abril. Então, para homenagear essa voz, Monteiro Lobato, que ecoa até os dias atuais, dia 18 de abril comemora-se o Dia Nacional do Livro Infantil. Além do Monteiro Lobato, o nosso país ele tem muitos outros autores infantis que permeiam as ideias e o imaginário infantil. Temos a Ruth Rocha, nós temos Daniel Munduruku, nós temos Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, nós temos vários outros autores brasileiros e outros também que nós nos apropriamos para desenvolver leitura com as crianças. Aqui na Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra, existe um projeto de leitura há quanto tempo? Como que funcionou e iniciou esse projeto? A nossa escola, a Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra, ela tem um investimento muito alto em leitura. Esse espaço, que hoje nós chamamos de biblioteca escolar, por muitos anos era chamado de clube de leitura. A sala de leitura, um espaço aconchegante. No início nós tínhamos as mesas, com tapetes, um ambiente climatizado. E tudo isso foi pensado para formar uma geração de leitores. E a escola tem cumprido esse papel. Então, o nosso projeto Biblioteca Escolar, ele funciona da seguinte maneira. Toda semana, cada turma vem nesse espaço por 40 minutos para fazer leitura. O aluno escolhe o livro que quer ler, senta, tem um momento de leitura e, ao final, ele pode escolher um livro para ler em casa com a família. Então, ele tem uma semana para fazer a leitura deste livro. Então, é uma prática constante que a escola desenvolve há mais de 20 anos. Além disso, nós também temos o projeto Gincana da Leitura, que é sobre os livros que esses alunos leem aqui na biblioteca. E o desempenho a longo prazo da questão desses que iniciam a leitura, é uma sementinha que se coloca no começo aqui quando eles são crianças e depois o desempenho, como aproximadamente 20 anos já de projeto, vocês percebem o desempenho quando eles vão prestar um vestibular ou entram na faculdade. Vocês sentem diferença? Com certeza, a leitura ela é uma das atividades principais da escola. Existe um livro também feito aqui referente à história da escola, Como que é esse livro, O que se trata do que está escrito ali? Sim. No ano de 2017, nós tivemos essa ideia de contar um pouco da história da nossa escola de uma forma oficial. Então, nós procuramos professores da UFMT de Sinop para contarmos um pouco de como que surgiu a sala de leitura, como que é a formação continuada na escola, as nossas práticas de sala de aula que ajudam a desenvolver ainda mais o conhecimento. Então, nós organizamos textos que já estavam publicados e lançamos novos textos junto nesse livro. Então, em 2017, esse ano faz 5 anos, que nós lançamos esse livro em Sinop, e esse livro tem na biblioteca da nossa escola, está à disposição para a comunidade escolar fazer leitura. E lá nós contamos como que começou o projeto Biblioteca Escolar. Essa sala que a gente vê hoje toda equipada, no início não era assim. A gente contou muito com a colaboração da sociedade, com doações, com eventos, para ajudar a manter aumentar o acervo da escola. A partir do ano 2008 é que o governo federal, através do plano Biblioteca Escolar nas escolas, começou a mandar recursos para equipar a biblioteca. Mas até chegar nesse ponto, a nossa escola contou com muitas doações. Então, o nosso acervo hoje ele é muito diversificado e muito rico. Então, nossos alunos que aproveitam esse espaço para fazer leitura, eles estão fazendo um melhor investimento na escola, que é de ler, entender, compreender e aplicar esses conhecimentos. Então fica o convite, é claro assim, a escola ela tem essa função de colocar a sementinha, mas o convite para os pais incentivarem os filhos em casa também a questão da leitura. Sim, nós temos como meta alunos que leem, alunos leitores, críticos. Então é muito importante a parceria com a família. Então toda semana o seu filho vai chegar em casa com um livrinho,
né? Literatura, poema, enfim, o gênero que ele escolheu, ou que o professor tenha indicado conforme a necessidade. Então é muito importante que os pais incentivem os filhos a ler. E com as crianças menores que ainda não conseguem ler o livro sozinho, que os pais reservem um tempo, 1 minutinho, 2, para fazer leitura com os filhos. Invistam na leitura. Agora nós estamos aqui com a Gabriela. Ela vai falar a respeito da leitura. Gabriela, com 8 anos você já gosta de ler. Como que é o seu desempenho com a questão da leitura? Eu gosto muito de ler porque é uma maravilha. Tipo, eu aprendi a ler com 6 anos. Daí eu aprendi a ler agora que eu tô lendo fluente. Então, tipo, a biblioteca, ela é muito legal. É um livro, quando eu comecei a ler fluente, veio aquela maravilha no meu coração e veio aquela paz assim nos livros. Daí sempre vem, toda vez que eu venho na biblioteca, sempre vem aquele argumento assim de ficar só lendo assim numa mesinha quietinha, desse jeito. E você sente diferença no seu desempenho na questão, quando você lê, quando você vai fazer algumas outras atividades, você sente que é mais fácil, né, pelo você ter o hábito da leitura, fica mais fácil você aprender as outras coisas? Fica mais fácil, algumas é difícil e algumas é fácil pra mim. E esse livro que você tá aí, ele conta a história, como que é a história que conta, mais ou menos? É de uma sereia, de um mundo de sereia, de algumas coisas. Ela tem uma avó, que eu ainda não sei o nome dela, né, mas não sei o nome dela. Só que isso aqui conta sobre a mãe dela, que a mãe dela teve ela, só que daí ela perdeu a mãe dela, daí ela teve que ficar com a avó dela. Não é mais ou menos a avó, mas ela considera como avó. E essa mulher, ela trabalhava pro rei e pra rainha do mundo das sereias. Daí a avó dela, ela tá morrendo por alguma magia, por alguma coisa. Então, ela vai até o reino, ela decide procurar. Tipo, ela vive numa aventura. Ela viveu numa aventura. Então, aí fica o convite, então, para os coleguinhas, para que eles leiam também, né? Assim como você gosta de ler. E é importante que os seus amiguinhos também leiam também, né? Sim, é muito importante que os meus amigos leiam, do 3º ano C, leiam, porque isso pode mudar a vida de várias pessoas. Pode ter o recorde de ler, abrir uma biblioteca, entendeu? Então, tipo, isso é muito importante para todo mundo dessa escola, porque se você conseguir ler, você pode conseguir ler, você pode ter um recorde, um crachá de maior leitor do mundo, se você continuar lendo e escrevendo também. E o importante é aprender e prestar atenção em aulas. Agora nós vamos falar com o João Guilherme, que também tem 8 anos. Ele está fazendo aqui a leitura de um poema infantil, já logo com os 8 anos. João, como que fala a história desse livro, né? E a importância de você estar lendo ele. Você está gostando? Como que está sendo a história desse livro? Muito legal. Tipo, a gente lê o livro uma vez. Eu quero abrir uma biblioteca para todo mundo da cidade, para aprender a ler e escrever também. É importante, né, esse sonho que você tem, né, de abrir essa biblioteca aqui na cidade para que todos leiam. Você, tão novo, você tem percebido a importância da leitura? Sim. Então é importante que as outras pessoas leiam, né? Muito importante prestar bastante atenção na aula e fazer as tarefas e ler, e vir na biblioteca e ler. E quando você tem estudado os livros, né, você sente diferença quando você vai fazer as outras atividades? Você tem mais facilidade para poder aprender? Sim, muito. Então, aí esse livro, ele conta uma história de um poema, né? Como que é mais ou menos essa história? Essa história é do Pedro Bandeira, que ele quer matar um passarinho, só que a mãe dele não deixa. E ensina também várias coisas, né? Você, como respeitar a mamãe, o papai, né? Minha mãe principalmente, porque daí quando a gente vai sair, ela fala, toma muito cuidado pra ler, não fica
muito afogando, tem que ler fluente. Daí a professora Maria Tejada, foi ela que me ensinou a ler.